Além dos times promovidos, uma das grandes histórias dessa Série B de 2019, sem dúvida, foi a do Figueirense, que chegou a estar virtualmente rebaixado, com 93% de chances de descenso, com 18 jogos sem vencer, deu WO, chegou no fundo do poço, mas se salvou com 2 meses de uma arrancada incrível que a gente vai contar como foi depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Primeiro, vamos explicar como o Figueirense chegou nessa situação. Essa história começou em 2017, quando o time recém-rebaixado fez uma parceria com a empresa Elephant, que seria responsável por gerir o futebol do clube por 20 anos, fechou um contrato de 20 anos e assumiu a dívida do clube na época de cerca de 77 milhões de reais, mas logo de cara houve uma desconfiança de que talvez a empresa não fosse capaz de, enfim, fazer todo o investimento que prometeu. Ela fez só um aporte em 2017, um aporte financeiro, e em 2018 começaram a surgir os primeiros problemas de atraso de salário, tanto de jogadores quanto de funcionários. O time então virou um clube empresa, Figueirense S.A., e logo de cara quem assumiu foi o Alexandre Bourgois, que tinha sido antes CEO do São Paulo, numa direção bastante conturbada, do presidente Miguel Aidar, já saiu meio queimado de São Paulo, assumiu o Figueirense, ficou só 2 meses no cargo e ele foi substituído pelo Cláudio Vernalha, que foi o presidente do clube empresa até dezembro de 2018, quando saiu para assumir o Cláudio Honigman. O Cláudio Honigman assumiu o clube com o seguinte currículo: ele foi dono de uma empresa que tinha ligações com o doleiro Alberto Youssef, também foi sócio do Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, que saiu de lá por um impeachment, e também era amigo do Ricardo Teixeira, presidente da CBF, marcado por escândalos de corrupção. Então, com essa ficha aí, ele assumiu o clube e a coisa não foi bem. Já no fim do Catarinense de 2019, a situação estava caótica, com muitas dívidas do time. O Fernandes, que é um ex-jogador ídolo do time, deixou o posto de dirigente, outros dirigentes saíram e com esse clima desastroso o Figueirense começou a Série B. E a gente vai lembrar 7 jogos dessa Série B, do time chegando ao fundo do poço e se reerguendo. Apesar dos problemas extra-campo, o Figueirense começou a Série B de uma forma bem satisfatória. Na 8ª rodada, a rodada antes da pausa para a Copa América, o time recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, que era então o vice-líder da Série B, e ganhou por 2-1, ganhou bem. Na época chegou a 13 pontos, na 8ª colocação, estava só a 2 da zona de acesso, então foi um começo bom, tinha 3 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Até antes da Copa América as coisas iam bem. Depois dessa pausa da Copa América, o time ainda venceu a Recopa Catarinense, uma disputa em paralelo à Série B. Então a coisa ia bem até dentro de campo. O time venceu o Brusque, que depois viraria campeão da Série D, só que naquela ocasião os jogadores recusaram a se concentrar. E dá pra ver que o clima do time estava muito ruim, quando depois de um empate no clássico com o Criciúma, o treinador Emerson Maria deu uma coletiva falando que o time vivia completo abandono, que a situação estava muito ruim, até ameaçou de fazer um WO no jogo seguinte contra o Vitória. O WO não aconteceu, mas o Emerson Maria saiu dias depois, detonou o time, e na mesma época o goleiro Denis também deixou o time, e ele entrou na justiça porque ele não recebia a FGTS desde 2018 e se transferiu para o Gil Vicente de Portugal. Explicou a situação nas redes sociais, que ele era muito grato ao Figueirense, viveu bons momentos no time, mas que os jogadores não recebiam. E depois a crise foi afetando também os resultados do time. Em agosto, depois de uma derrota para Ponte Preta, o Figueirense chegou a 7 jogos sem vitória e no dia seguinte os jogadores se recusaram a treinar. Fizeram uma campanha nas redes sociais explicando a situação para a torcida. O William Popp, que depois transferiu para o Ceará, foi um dos que se manifestou nas redes sociais explicando a situação, que os jogadores não recebiam há muito tempo, e começou a surgir um clima de que poderia vir o WO
no jogo contra o Cuiabá. A diretoria viu que era séria essa ameaça, chegou a tentar juntar dinheiro às pressas para pagar alguns salários, mas mais do que receber os salários, tanto os jogadores quanto funcionários que deixaram de se apresentar para o trabalho alguns dias, queriam a saída do Claudio Honigman e da Elephant do clube. E o WO de fato aconteceu, os jogadores do Figueirense foram até o Mato Grosso, mas não entraram em campo para enfrentar o Cuiabá. O time matogrossense ficou aquecendo no campo por 40 minutos, o Figueirense não se apresentou, foi decretado o WO, foi a primeira vez que isso aconteceu na Série B, mas quando o elenco retornou para Florianópolis, a torcida ficou do lado dos jogadores, compreendeu totalmente a situação. Diretoria, presta atenção, essa alegria já virou obrigação. Diretoria, presta atenção, essa alegria já virou obrigação. Depois de uma semana sem treinar, sem jogar aquela partida, os atletas voltaram a treinar, disseram que em respeito à torcida, à instituição, voltariam a treinar, apesar das coisas não estarem se resolvendo. E naquela mesma época, a Justiça do Trabalho tomou uma decisão bloqueando os bens dos dirigentes do Figueirense enquanto eles não pagassem os funcionários e atletas. E no dia 20 de setembro, após 2 anos de parceria, o Figueirense rompeu unilateralmente o contrato com a Elephant, alegando que as promessas financeiras não foram cumpridas. E, bom, só que longe do problema terminar aí, o Claudio Honigman, o presidente da Elephant, não aceitou esse rompimento, chegou a ameaçar fazer com que o clube abandonasse a Série B, retirar o clube da Série B, porque ele ainda se sentia dono do Figueirense, só que o STJD disse que ele não tinha como fazer isso, inclusive ele passou a ser processado por comunicação falsa e também está sendo investigado, até agora está rolando esse processo, porque ele teria feito uma denúncia de que ele teria feito saques ilegais da conta do time referentes à transferência do Felipe Luiz, que foi do Figueirense, referentes à transferência dele para o Flamengo. E bom, isso está rolando em paralelo. O jogo seguinte ao fim da parceria foi justamente no Orlando Scarpelli do Figueirense contra o líder Bragantino, e o Figueirense estava ainda numa crise muito grande em campo, perdeu por 3-0 do RB Bragantino, mas a torcida não desanimou, a torcida recebeu o time com foguetório, fez uma festa bonita na chegada dos jogadores e fez uma comemoração também depois de perder o jogo, afinal um grande alívio de encerrar essa parceria que foi bem nociva para o time. E fica a dica para quem quiser saber mais, dá uma lida no texto do Marco Aurélio, nosso colaborador do Última Divisão, que é torcedor do Figueirense, ajudou muito com as informações desse vídeo e fez um belo texto lá no Última Divisão para contar desse momento da história do time. Foram 3 meses e 18 jogos sem vencer, 10 derrotas e 8 empates, e o Figueirense foi se reencontrar com a vitória contra o América Mineiro, já em outubro, uma virada no Orlando Scarpelli, e curiosamente o último time que o Figueirense tinha vencido àquela altura tinha sido justamente o América Mineiro no primeiro turno. O time já tinha trocado de treinador, o Vinícius Eutrópio tinha passado por lá também, e a essa altura era o Márcio Coelho, interinamente, que comandava a equipe. Com uma grande debandada dos atletas, o Figueirense renovou bem o seu elenco também, chegaram caras novas como o goleiro Pegorari, ex-Ituano, o Jefferson Renan, ex-Brusque, o Breno, ex-Juventude, e até o Luiz Ricardo, que lateral, chegou a jogar no São Paulo, na Portuguesa, chegou a ser bem no Botafogo. Com esse elenco renovado, o Figueirense deu uma incrível arrancada a partir dessa vitória contra o América Mineiro. A gente está aqui gravando esse vídeo a uma rodada do fim da Série B, quando o Figueirense já está matematicamente salvo do rebaixamento, e desde então o Figueirense não perdeu mais. Depois o Pintado assumiu o time, foi o 4º treinador do Figueirense na Série B, e sob o comando do Pintado o time conseguiu essa arrancada de 9 jogos sem perder. Na verdade foram 7 empates e só 2 vitórias, somou então 13 pontos, mas foi o suficiente para o Figueirense escapar do rebaixamento. O que aconteceu na penúltima rodada, no jogo fora de casa contra o CRB, que àquela altura ainda tinha chances de brigando pelo acesso ainda, o Figueirense conseguiu segurar
um 0-0 fora de casa e se salvou do rebaixamento. No mesmo dia que o Figueirense se salvou, ele rebaixou matematicamente as 4 equipes que ainda brigavam para não cair: São Bento, Criciúma, Vila Nova e Londrina. E é isso, a gente saúda a torcida do Figueirense, que não abandonou o time, que compreendeu a situação dos jogadores, o que levou os jogadores a fazerem o WO, mesmo com o time muito mal na tabela, virtualmente rebaixado, a torcida do Figueirense ficou do lado da equipe, fez umas festas muito bonitas no Orlando Scarpelli, e muito digno esse final de Série B com o Figueirense escapando depois de estar virtualmente rebaixado. Então você que torce para o Figueirense, você que acompanhou a trajetória ao longo desse ano, deixe sua opinião, fale o que você acha também dessas parcerias, clube empresa, sociedade anônima. É uma discussão que vai render muito ainda no futebol brasileiro, e a gente tem esse caso do Figueirense aí que não deu muito certo. Então comenta aí, fala com a gente nos comentários. E até a próxima, pessoal.